Olá, senhores, como estamos? Tudo bem? Tudo certinho? E aí? Vamos voltar aos poucos, né, pessoal? Ainda mais agora com essa Covid aí, muito complicado. Só lembrando, né, tô aqui na minha casa gravando a videoaula para vocês. Infelizmente a gente não tem aquela estrutura toda, não tem equipamentos, né? Tô gravando com a minha câmera aqui do notebook, né? Então, lembrando, a gente não tem aquela estrutura toda, mas o esforço eu acredito que seja válido, né? A ideia aqui é levar para vocês, né, o melhor que a gente pode dar em termos de educação. Né? O ambiente virtual ele tem algumas peculiaridades, eu vou falar para vocês, né, ao longo dessa aula, dessa videoaula. Eu vou fazer assim, eu vou gravar algumas videoaulas, né, durante a semana. Não é certo que toda semana a gente vai ter, né? Eu vou explicar para vocês também um pouco sobre o Moodle, o nosso ambiente virtual, como que nós vamos utilizar. O ideal, pessoal, é que vocês tenham essa tenham cadernos em mãos. Por quê? O que acontece? A videoaula ela vai ser em cima dos slides. Então, o ideal é que você tenha o seu slide, né? Você pegue o seu slide e você vá acompanhando a videoaula. Obviamente, né, com o seu caderno. Então, né, dê pause no vídeo, já vai, né, pegar o seu caderno para você começar a fazer as suas anotações. É muito importante que você faça isso, porque você vai estar revisando o conteúdo. Na hora de você ir para alguma atividade, alguma tarefa ou na compreensão da disciplina como um todo, vai ficar bem melhor para você entender. Beleza? Pessoal, orientação inicial para vocês, né? A questão do isolamento ainda é muito importante, né? Então fiquem em casa. Não sei se vocês têm questão de parentes aí de vocês também, né? Se vocês estão tendo contato, né? As pessoas mais idosas geralmente elas têm uma possibilidade, né, de pegar o vírus e não responder muito bem, igual vocês que são jovens. Então vamos tomar bastante cuidado aí com essa Covid aí que não tá para brincadeira não, tá bom, pessoal? Acredito que ninguém tá querendo isso para a vida dele não, beleza? Mas enfim, vamos começar, né? Então, com o seu caderno que você vai acompanhar algumas questões que nós vamos abordar aqui, mas antes, vamos lá, vou abrir aqui para vocês a página do Moodle, né? Já deu uma olhada, vai fazendo esse paralelo, né? Use o vídeo e a página do Moodle para você ir dando uma olhada. Ó, na semana 1, nós temos aqui as instruções da primeira semana, que eu vou falar o que vai ser abordado, né? E como que vocês devem utilizar e proceder nas tarefas. Vocês têm o fórum de dúvidas, né? O fórum de dúvidas aqui é muito importante, mas, pessoal, é só para dúvida, realmente dúvida de disciplina, não é fórum de bate-papo, tá ok? A gente vai ter um momento aí que vai ser disponibilizado para vocês de bate-papo. Beleza? Com o professor, para tirar dúvidas também. A gente tem um conteúdo da primeira semana, o conteúdo da semana ele sempre vai vir em slides. Pessoal, enquanto eu estou falando, vai acompanhando no Moodle, tá? Não deixe de acompanhar. E vocês vão ter os vídeos complementares. Nessa primeira semana a gente tem o vídeo do perfil do administrador, né? E o vídeo que é uma entrevista com a nossa bibliografia básica, que é o Hidalberto Chiavenato, tá, pessoal? Então a gente tem aí 2 vídeos complementares para a gente dar uma olhada. Né? E depois você tem a participação, né, sobre o conteúdo da semana. Professor, como é que é essa participação? Né, lá tem as orientações, você vai abrir um tópico para comentar, né, o conteúdo como um todo, das aulas, da aula, dos vídeos complementares, e você vai fazer um comentário na postagem do colega, lá tem as orientações certinha para vocês. E uma última
uma última informação aqui que é muito importante para vocês também. Professor, mas o ambiente virtual, como que é esse ambiente virtual? Né? Gera uma dúvida, tem muita gente preocupada. A grande questão do ambiente virtual, pessoal, é o aluno. O aluno ele faz a diferença no ambiente virtual, entendeu? Depende muito mais do aluno para o seu aprendizado do que, às vezes, a aula que a gente dá. Porque a gente está dando aula, você tem os conteúdos. Mas se você não souber utilizar da melhor maneira, isso não vai ser efetivo para o seu estudo. Eu acredito que vocês já são primeiro ano, a gente não está mais aqui para perder tempo. Não. E a gente está vendo agora com esse período, com esse momento, né, a grande diferença quem vai fazer vai ser você, nos seus estudos. Né? Você não vai ter ali, às vezes, o professor para cobrar fisicamente, mas você vai fazer a diferença. Então vamos aproveitar para aprender, né, e estudar da melhor maneira possível. Então vamos lá. Eu vou utilizar de uma revisão nessa primeira quinzena, ou seja, a gente tem 2 semanas, né? Então tem a revisão 1 e a revisão parte 2. Na revisão parte 1, a gente vai falar basicamente, né, do papel do administrador, que é algo que a gente já debateu. Veja bem, essas 2 primeiras semanas é para vocês terem uma revisão do conteúdo que já foi dado. Por quê? Porque você fica muito tempo sem o conteúdo. Então, para você voltar um pouco ao conteúdo, né, e estudar. Lembrando novamente, pegue o seu caderno para fazer as anotações, beleza? E só mais uma questão também que é bom a gente colocar aqui. Deixa eu só achar aqui um minutinho. Beleza. Antes da gente começar, essas aulas elas têm uma duração bem menor, tá, pessoal? Por quê? Porque você vai ter os vídeos, você vai ter o seu exercício, né? E aí, juntamente com a aula, os fóruns de bate-papo. Então, você tem algumas atividades para fazer. Então, a ideia do vídeo é a gente dar uma resumida nesse conteúdo, beleza? Então, os vídeos, eles são bem menores que as aulas, com o intuito também de dar a oportunidade de você fazer as outras atividades. Vamos lá, então. No primeiro slide aí, vai acompanhando comigo os slides, tá bom, pessoal? Não deixe de acompanhar e fazer suas anotações. Quem é o administrador da organização? Essa é a primeira pergunta que eu fiz em sala de aula, né? E você tem chefe, gestor, líder, CEO. Professor, tem uma palavra aí que eu não lembro. O que é o CEO? O CEO é o Chief Executive Officer, que é o quê? Como se fosse um manager, o gerente geral, o executivo, né, o administrador-chefe da organização, que é algo que a gente já discutiu em sala. Então, uma nomenclatura muito importante para a gente aprender hoje em dia, né, o CEO de uma empresa. Professor, mas o que o senhor falou do CEO aí, para mim, é o chefe, é o gestor, é o líder. Beleza. O administrador, ele pode ser um pouco de tudo. Na verdade, ele é um pouco de tudo. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas diferenças, né? Você tem um gestor da organização e o chefe, né? Aí eu te pergunto, todo gestor, ele é chefe? Todo chefe é um líder? Tem algumas diferenças que a gente vai abordar ao longo do nosso conteúdo aí, né? Só para a gente, né, fazer um aquecimento aí, você tem o líder da organização. A liderança, pessoal, ela não é imposta, tá? A chefia é imposta, isso é muito importante para a sua anotação. A chefia é imposta, a liderança não. O líder, ele recebe, a liderança ele é aceita pelos demais. Então, se eu sou um líder, é porque os outros me aceitaram enquanto líder. A chefia não, a chefia é algo mais imposta, né? A gente costuma falar aqui que no chefe é aquela questão do manda quem pode e obedece quem tem juízo. O gestor, ele é uma nomenclatura utilizada, né, também
para essa liderança, né? O gestor da organização como um todo, que pode também ser confundido muito bem com o CEO. Ok? No slide que a gente fala dos níveis da administração, você tem lá no topo da pirâmide um nível institucional, que geralmente é quem, professor? Geralmente é o chefe da organização? Nem sempre. Nem sempre são as chefias. A alta cúpula, que é o nosso topo da pirâmide, ela geralmente são os cargos de gestão que estão, né, na alta direção. E o que a alta direção exige, né, da empresa? Ela exige que as pessoas que ocupam essa alta direção, que estejam no topo da pirâmide, elas tenham um nível de conhecimento um pouco maior. Por quê? Porque a gente vai estudar, né, na parte de planejamento estratégico, que geralmente essas pessoas têm uma visão de longo prazo. Então, é um futuro um pouco maior que você precisa de ser respaldado em alguns planejamentos para a sua empresa. Mas vamos continuar. Embaixo um pouco da pirâmide, você tem aqui no nível intermediário. É o que a gente chama de gerência média, tá, pessoal? A gerência média é composta por quê? Aí você tem aquelas áreas que eu falei para vocês, né? Que com certeza vocês estão lembrados. Que é o quê? Área financeira, área de gestão de pessoas. Lembrando, a gestão de pessoas não é recursos humanos, tá, pessoal? Não, as pessoas não são tratadas mais como recursos. Então você tem área de marketing, área contábil também, que eu já falei para vocês, área de produção, de logística, enfim, matérias que vocês vão ver ao longo aí no segundo e no terceiro ano de vocês. E você tem um nível operacional, né, que cuida um pouco da supervisão, né? Esse nível operacional, ele tem algumas habilidades técnicas que a gente costuma falar. É aquela pessoa que coloca a mão na massa, que a gente costuma falar. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando num nível operacional, né? E quanto mais você desce na pirâmide, mais as pessoas elas vão para o nível da execução dos procedimentos, ok? Passando mais um pouco, a gente tem as competências do administrador. E aí me fala, quais são as competências do administrador? O que você precisa gravar? Tá lembrado aquela sigla? O chá, né? O que é o chá, professor? Conhecimento, habilidade e atitude. Vamos falar um por um. Aqui, ó, você tem o chá, o conhecimento é o know-how, né? Você saber fazer. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando se debate muito, se fala muito das empresas e falam das pessoas capacitadas, eles falam, fulano de tal tem um know-how para fazer alguma coisa, ou seja, ele tem aquele conhecimento, aquele saber fazer, né? Ele sabe, aliás, ele sabe fazer. Né? Você aprende continuamente, porque você tem o seu conhecimento, ampliação do conhecimento e compartilhamento do conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui dentro do IFES, adquirindo conhecimento. Quando você faz um estudo, ou às vezes tem aqueles cursos de atualização que chama para os empresários, para os funcionários da empresa. O que é esse curso de atualização, professor? Nada mais é do que isso. É você estar atualizando o seu conhecimento, o seu saber. E aí eu vou para o H, que são as habilidades. E aí, professor? Beleza, eu tenho conhecimento. E agora? Você tem a habilidade de fazer? Muita gente não tem habilidade, mas tem o conhecimento. São aqueles profissionais, geralmente do lado operacional. Lembra o exemplo que eu citei em sala? Você tem profissionais que têm uma habilidade técnica muito grande e não têm conhecimento. Professor, já que eles não têm conhecimento, esse profissional ele deve ser descartado. Lógico que não. Né? Às vezes esse profissional com habilidade para determinadas tarefas, ele é muito mais necessário do que somente o conhecimento. Beleza? Então, a habilidade é você aplicar aquele conhecimento que você tem, a sua resolução de problemas, proporciona solução para a equipe. É aquele indivíduo que ele sabe fazer, né? Ele tem a habilidade de fazer. E, por fim, no nosso chá, a gente tem a atitude. Lembrando aí, a atitude é você fazer acontecer. Então tá, eu sei, eu tenho conhecimento,
Eu tenho habilidade, eu sei fazer, mas eu não sou proativo. A atitude exige isso, né? Ela, na verdade, ela requer isso, aquele indivíduo proativo. O que hoje as organizações estão precisando muito. Né? O indivíduo, às vezes, tem o conhecimento, tem a habilidade, mas não chama a responsabilidade. E é isso que as instituições hoje em dia estão querendo. O indivíduo que chama aquela responsabilidade, ele faz acontecer, ele tem uma atitude, ele tem um conhecimento inovador sobre determinadas coisas, ele assume um risco. Né? Aquela questão de bater no peito, né? Deixa que eu faço. Por quê? Porque esse indivíduo está preocupado com o bem da organização. Então ele puxa a responsabilidade para si. Beleza? E a gente vai falar agora um pouco de eficiência, eficácia e efetividade. Né? A grande maioria das pessoas trata essas três coisas como uma só, ou de maneira um pouco controversa. Lógico, tem divergência na literatura em relação a isso, tem divergência, mas aqui a gente vai pegar o conceito da administração, contanto que você tenha um conhecimento maior na hora de você ir para a prática da administração. Vamos lá? Eficiência, por exemplo. Né? Você fazer aquelas coisas da maneira certa. Se você acompanhar o seu slide, aí você tem um caminho a percorrer. Qual que é o caminho a percorrer? Né? É aquele método correto. Né? Lembra que eu dei o exemplo? O auxílio de vocês? Né? Ah, professor, para que precisa de tanta papelada para o auxílio? É lógico que precisa. A organização ela tem que se estruturar enquanto ciência administrativa. Ou seja, para você conseguir o auxílio, você tem que comprovar a renda, tem que comprovar. Eu não sei o que precisa não, tá, pessoal? Só um exemplo. Tem que comprovar a renda, comprovar os bens que você tem em casa, comprovar isso. Por quê? Porque senão corre o risco da administração conceder o auxílio para quem não precisa. Então é a forma legal. Professor, legal assim de joia? Não, legal de legalidade. Né? Então tudo é dentro da legalidade. É o melhor caminho para se atingir um determinado objetivo. Né? Então é a melhor maneira, o melhor caminho para se atingir aquele objetivo. Depois nós temos a eficácia. Né? O que é eficácia? Eficácia é você fazer a coisa certa. Olha aí a figura. Você atingir o alvo. Né? Enquanto na eficiência nem sempre os fins justificam os meios, né? É bom você anotar isso. Na eficácia é aquele velho ditado. Os fins justificam os meios. Ou seja, eu consegui, eu atingi a minha meta. Ah, professor, a empresa não contratou aqueles funcionários muito adequados para determinada função. Porém, são os funcionários que dão resultado, meu amigo. É o funcionário que vai chegar ali, vai puxar a responsabilidade para si, né? Então, ele puxa a responsabilidade e atinge o resultado, né? Agora, a gente tem a efetividade. O que é efetividade? São a união das duas outras que eu falei para vocês, eficiência mais eficácia. É você fazer as coisas da maneira correta, fazer na legalidade e atingir os seus objetivos. Ou seja, eu estou falando algo aqui do melhor dos mundos para uma organização estritamente correta que consegue cumprir as suas leis, né? Faz as coisas de toda maneira correta e consegue atingir o seu objetivo, ou seja, aquela empresa que respeita normas técnicas e a legislação, respeita a sociedade, que hoje em dia é muito importante, e principal das empresas. Né? Para que as empresas existem? Dá lucro, tá, pessoal? Empresa sem lucro não existe. Professor, organizações não governamentais, aí sim, aí são outras categorias de empresa. Né? O nosso foco aqui são as empresas que a gente entende como privada, para a gente entender um pouco a ciência da administração. Mas nós vamos falar para frente um pouco das organizações não governamentais. Né? E aí a gente parte para as 4 funções básicas do administrador. E aí eu lhe pergunto quais são as funções básicas do administrador. Mais uma sigla para gravar. Que é o nosso pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar são 4, pessoal. Professor, existem mais? Existem.
né? Você tem novas vertentes aí que falam de 6 funções básicas do administrador, mas a gente está no cerne da questão, a gente precisa de aprender o básico. Planejar objetivos e meios, você vai organizar, como você vai organizar as pessoas, né, dentro da sua organização e as áreas. Agora, como que você dirige? Você sabe que você tem muitas áreas dentro da administração. O responsável pelo setor financeiro, o setor de gestão de pessoas, o setor de produção, a logística, né, da minha empresa. Então você tem que saber dirigir. Nessa parte aí, né, você pode anotar no seu caderno, aí você tem a questão da liderança. Né? É muito importante na parte da função básica do administrador de dirigir que ele tem essa questão da liderança. E obviamente, né, por fim, você vai controlar os resultados de tudo o que aconteceu. E aí, você pode ver no seu slide essa setinha, você pode puxar no seu caderno a questão do feedback. Na hora que você controla, você começa a observar quais são os erros durante aquele caminho percorrido dentro de algum planejamento, né, algum plano de trabalho que você tentou executar dentro da sua empresa. E aí você tem o feedback. O feedback ele volta com as ações corretivas em relação aqueles erros que você cometeu. Beleza, pessoal? Aqui agora a gente vai, né, finalizando o nosso último slide. Ele é apenas de dicas gerais sobre o Moodle. Ele é um slide muito importante, né? Eu vou fazer questão de falar ele nos outros vídeos que eu fizer também. Por quê? Porque ele vai regular toda a sua trajetória dentro, né, do ambiente virtual. Então, o ambiente virtual que nós vamos utilizar é o Moodle. O primeiro tópico que eu coloco aqui é para você participar dos fóruns, né, interagir com o seu colega de turma quando necessário. Por quê? Porque isso é muito importante, é a troca de conhecimento entre vocês. Essa troca de conhecimento pode muito bem a dúvida do colega te complementar, né, em outra questão que você tem, em outras questões que você tem em relação à matéria. Né, as atividades dentro dos prazos estabelecidos no ambiente. Então é ideal que você utilize o ambiente da melhor forma possível, estudando, lendo, vendo os vídeos, né, pessoal? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a questão de ver os vídeos complementares é muito importante e estudar os slides. Os slides, como é que eu estudo? Com essa aula que eu estou dando, quando tiver, não estou falando que vai ser em todas as semanas, mas quando tiver, e quando não tiver também você vai fazendo as anotações dos seus slides nos seus cadernos, entendeu? E também vendo os vídeos complementares e lendo alguns textos. Beleza, pessoal? Então, hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.